Então vamos lá. Clicou em Axovision, sem a chave, vai abrir no modo Axovision LE, que permite você tirar foto tranquilamente, ajustar brilho e contraste, realce de imagem, temperatura de cor da imagem e tudo mais. A única coisa que não dá para fazer prancha, né? Prancha ou relatório, e análise de imagem das automatizações, né? Então, aqui Axovision LE, só fazendo a revisão, câmera, deu duplo clique aqui, aparece Axiocan. Aqui a gente está na condição de preto e branco. A gente vai lá em Frame, RGB, se for necessário fotografar em colorido, né? Bom, aí como que a gente faz o balanço em cores, né? Geralmente, se tiver um espelho aí, vai ser uma boa ideia, um pequeno espelho, para a gente fazer o balanço de branco, né? Ou uma amostra bem especular. Qualquer tamanho, pequenininho que caiba ali né? Então aqui no item frame a gente pode mudar para preto e branco enquanto não vem espelho, né? Adjust, clicou em merge, a gente só tem um histograma e essa caixa white balance aqui está desativada porque é tom de cinza. Não precisamos fazer balance branco. E aquilo que vocês fizeram no microscópio, essa é a parte, uma das partes importantes, né? Tá ideal na ocular, aí que você vai para a câmera. Porque senão você fica investindo na câmera ao vivo e o problema não está na câmera, está na imagem ocular, né? Então tá bom na ocular, não tem por que mexer mais no microscópio. Deixa do jeito que tá e investe na câmera, tá? A posição 1 e 2, a posição 1 é App Iluminação Bright Field, que também é usado para transmitida, né? Para refletida, qualquer um dos dois. Refletida, qualquer um dos dois. Para transmitida, posição 1, tá? Para posição 2, App Dark Field. A gente vai fazer amostras com Dark Field também. Ah, tá ótimo. Perfeito. Daqui a pouco a gente coloca aqui, né? Edição dada, edição cumprida, né, capitão? Ok, live, frame, então, novamente, caixa de lâmpada não fica ativa aqui, aí você tem que explorar o histograma o melhor possível. Aí tem duas formas de representação do histograma, né? Em modo linear ou modo log, tá? Como eu falei também, começa sempre work area ativado para a gente ter acesso, né? E linear e overexposure acionado para a gente visualizar o excesso de luz quando tiver, né? Então sem o over a gente não tem condição de analisar se está em excesso ou não. Então com o over a gente tem condição de ver que está com excesso. E aqui também o histograma passou do limite da câmera, né? Measure, ok? E esse 100%, o que que é esse 100%? Dentro do Measure, ele está calculando uma automatização com 100% de aplicação. Se você colocar aqui 80%, ele vai calcular automaticamente um tempo, só que com 20% a menos. Então, normalmente, trabalha em 100%. Se você tem uma frequência grande de ficar ajustando para lá e para cá, aí sim você coloca um percentual a mais ou a menos. Mas se não acontece isso frequente, é 100% direto. Tá? Seleciona a objetiva que está aí é 63? 63. Então, antes de fotografar, seleciona a objetiva, né? E snap, e pode usar o F2 para ir deslocando e capturando. Tá? Talvez em alguma região você precise reajustar o tempo de exposição porque tem mais área negra do que branca, então aí você vai lá e reajusta, né? Fechou? Tem a imagem aqui, scale bar, clicou e soltou, puxou para a direita ou esquerda, quer acertar, acertou aqui.
20, caixa de texto. Como é que é esse aço? SAF. SAF 1080. Opa, clicou fora. Measure, a gente tem medição simples. Navigator, a gente tem mais zoom dinâmico. Foi na região. E aí, dá pra gente clicar e soltar com o botão esquerdo, puxar de lado e tem a medição, né? A outra coisa que a gente tem aqui para medir também, no caso de LE, Outline, a gente pode contornar uma área pulsando com o botão esquerdo e contornando. Tá? Chega próximo, não encosta, finaliza, ele mesmo vai juntar as pontas, tá? E vai te dar uma área. E aí, clicando na bolinha do texto e deslocando, aí você consegue posicionar o texto da medida, tá? Outline. Outra, terceira ferramenta, ângulo, clicou, onde você clicar vai ser o vértice, clicou, puxa o vetor, tem o ângulo, tá? Clicou, vetor, ângulo, tá? Ok, Capture Measurement Tool, clicou nessa ferramenta, a última ferramenta que você selecionar sempre vai estar travada para aquela foto. Tá? Quer voltar para o ponteiro do mouse? Vai lá em Select e voltou o ponteiro do mouse. Selecionou outra foto, se for usar o Keep To, tem que ativar para o Keep To de novo para aquela foto. Tá? Annotation. Annotation a gente tem o Scale Bar de novo, caixa de texto de novo, Line. Esse Line daqui a pouco vai virar uma seta. E também tem um retângulo, se você quiser enquadrar alguma região para destacar ou indicar uma região, por exemplo, você fotografou, você tem essa foto em 10 vezes e você depois ampliou em 63. Então você enquadra e depois muda para 63 e aí aqui essa caixinha mostra que você ampliou essa região, né? Ok, caixa de texto, view annotation, se você quiser ocultar, esse aqui normalmente não é usado. E agora finalmente vamos alterar as cores. Vamos tirar o zoom, vamos enquadrar uma certa quantidade e da del. E aí vamos mudar o texto, né? Propriedades, que é o penúltimo botão. Clicou em propriedades, apareceu o display, que daqui a pouco a gente vai falar. Atributos, vai lá em Scale Bar. Eu quero o texto em branco, por exemplo, e a linha em branco também. A espessura da linha é um pouco maior. A terminação, seta a seta, digamos, né? Tipo de fonte, ok? Mesma coisa na caixa de texto. Caixa de texto selecionou em branco ou em preto e fundo branco, fundo, enquadra e o contorno, se não quiser, sem contorno. Como é que você chegou nesse property? Penúltimo botão de toda a foto tirada vai ter esse botão Properties. Aba Atributos. Tá? E aí, Annotation Line, a gente tem a linha aqui, vai lá em Line, seleciona dizendo que você quer ela em branco. Se for uma foto preto e branco, ou você tem que selecionar ou preto ou branco as anotações, né? Espessura da linha. Não vou precisar fazer isso para cada foto, não, né? Não, você pode adotar os padrões que você vai trabalhar, né? Então, por exemplo, aqui a gente está selecionando tudo branco, né? E aqui, terminação de seta. Ok. Pode ser a outra seta. Então você vai usar com frequência essa situação.
Line, set as default, padroniza. Caixa de texto, set as default, padroniza a caixa de texto. Scale bar, set as default, padroniza o scale bar desse jeito. Agora, toda vez que você for abrir o software, já vai vir nesse padrão. Ok? Então já falamos Work Area, Navigator, caixa de texto, Scale Bar, Snap, o nome já diz, Live, Recorte, ROI, selecionou uma região, enquadrou, Copy ROI, Paste convencional, recortou, trouxe até a seta e pode trazer ela ou não, ou deletar. E a Scale Bar também acompanha o recorte. Tá ok? Copy ROI, paste convencional. ROI, copy ROI, paste convencional. Quer desativar o ROI? Vai aqui no rodapé e desativa. Preview. Ok. Gallery. Com Gallery você pode visualizar em pequenos slides. Então clica, duplo clique, você pode navegar e ver se você já fez todo o trabalho. Ok. Save as, a gente recomenda sempre salvar em ZVI, né? Nos outros formatos a gente vai falar mais para frente, tá? Desktop, save, e aí salvou nesse formato aqui. Tudo bem? Então vamos lá, live. Clicou em live, tem a imagem preto e branco, estava falando lá de imagem colorido, né? Então, frame, seleciona para imagem colorido. E aí você tem a amostra em cores, né? Se você quer fazer um balanço mais decente, você pode fazer desse jeito aqui. Ou você pega uma área branca e usa o Interactive. Se você na Ocular garante que esse ponto aqui é branco, usa Interactive e clica nesse pixel, ele vai ser tomado como referência de branco. Tá? Mas onde que você Então todos os selecionou pixels que tiver mais ou menos a mesma relação vão refletir como ele, não? Vão assumir que aquilo é branco. Tá, entendi. Mas onde que você clicou antes de clicar aí? Interactive. Ah, Tanto se eu clicar errado, ele vai dar um balanço de cor que não é real. Demora um pouquinho. Então, no interativo sempre branco. Ou não, No interativo sempre uma área que é branca, que você garante na ocular que é branca. Que às vezes aqui vai estar azulado. Ah, mas será que é? Será que não é? Olha na ocular, vê se aquela região é realmente branca. entendi. Tá? Por exemplo, clicou aí e ficou desse jeito. Não está batendo, né? Então, a outra forma é você colocar um espelho, já que tem aqui. Pode ser agora numa objetiva de outro aumento. Aumento próximo, pelo menos. Vou focar aqui. Tomar cuidado para não. Não, toma cuidado para não bater no espelho, que tem pouca partícula, né? Tem pouco elemento aqui. Achei. Ok? Esse é o espelho. Tá? Aqui está muito fechado, aí acontece isso. Tá? Exposure.
muito fechado o diafragma, ele mostra a profundidade, né? Então tá aqui o espelho, né? Esse aqui é o retorno da intensidade de luz, que é um pouco maior sempre no centro. E a câmera tem condições de pegar essa intensidade. E depois a gente vai discutir esse assunto aí. Né, então vamos lá. Para resetar qualquer ajuste de balanço de branco, 3200 Kelvin, ele zerou. Vou lá em Measure, tá retornando mais, porque é espelho, né? Então, a gente tem essa imagem aqui, não é branca, né? Mas a gente sabe que a caixa de lâmpada está vindo com uma intensidade de luz. Se você olhar no ocular aí, deve estar próximo de branco ou branquinho, né? Então eu tomo esse automático aqui como função, ele vai ver toda a imagem, que é branca, e vai fazer o balanço de branco do R, G e o B. E quando acontece o balanço de branco? Quando você tem uma imagem pura desse jeito, os três picos vão estar alinhados. Então clico em Automatic, alinhou, né? E se você quiser dar mais precisão ainda, pode vir aqui e ajustar a imagem, tá? Tá? Às vezes o passo é muito grande aqui, ó. Você pode, vamos ver se a gente melhora aqui. A gente pode diminuir um pouco o tempo de exposição, measure. Tá vendo? Próximo do limite, né? E aí, automatic, alinhou, tá? Quanto mais próximo os picos, melhor está calibrado o balanço de branco. E aí, nesse momento, esse balanço de branco você tenta fazer com a ajuda da iluminação que você vai usar na sua amostra. Se você alterar a intensidade de luz, olha o histograma, vai acontecer, sair o balanço de branco, porque a temperatura de cor da lâmpada mudou. Aí você teria que fazer de novo, tá? E se fosse fazer de novo, automatic, tá? Alinhou, measure. Não. Porque aí agora eu consertei uma fica todo mundo pra cá, aí Tá? Aí agora, E aqui você pode fazer um alinhamento mais fino ainda. Ó. Tá? Aí agora. Então nesse momento você não mexe mais na intensidade de luz, porque você calibrou a intensidade da lâmpada, a câmera com essa intensidade de luz e essa temperatura de cor da lâmpada. Mas aquele pontinho lá que ficava lá, ele não atrapalha aquele cabelinho, Não, aquele é tom de cinza, né? ele até sumiu agora aí. Até sumiu porque era uma partícula que estava na superfície, Ela não ia pra cá nem nada. tá? Tá, isso foi no objetiva de 10. Aí se você for mudar, como está com uma intensidade boa, provavelmente na ocular não vai estar prejudicando não. Tá? Mas se for necessário, você tem que fazer na objetiva que você estiver trabalhando, tá? Ok, ajustei, estou olhando aqui na ocular, fecho o diafragma, acertei a intensidade, a abertura numérica. Tá vendo? A distância é bem pouquinha. Se eu fosse colocar o espelho, ia estar muito próximo de bater no espelho e trincar. Ok, não vou mexer na intensidade, eu vou lá em Exposure. Ó, apesar de estar escuro, os três picos estão alinhados, né? Quando eu der exposure aqui, todo o histograma aqui vai se espalhar, né? Porque a gente vai estar aproveitando o melhor possível da imagem, tá? Essa é a imagem real. Pode olhar no ocular, ver se tá batendo aí. Para cada ocular que for. Cada objetivo você for, de preferência ajustar. Mas se a distância de trabalho é muito curta, pode bater no espelho. Então você usa a anterior.
Mas depois não altera a iluminação. Quem tem que se alterar depois é o tempo de exposição da câmera. Tá? Se você alterar na fonte de luz, vai alterar a temperatura de cor. Agora, se você for fotografar em preto e branco, isso não tem efeito. É tom de cinza. Tá bom? Esse aqui são para caso de repente vocês querem trabalhar com fases e em cores, aí você precisa reproduzir isso o melhor possível. Objetiva de 40? Antes de fotografar. Objetivo de 40. Snap. Ok? Bom, essa é a primeira parte. Acho que ficou já bem longo aí.